O Pablo Hortelado escreveu um texto bom, de verdade. Ele fala assim: excluir conservadores das instituições ameaça a democracia. Pronto. Agora, atacar a direita faz mal para a democracia. Agora é golpista quem persegue a direita. Eu vou ter que concordar. A saída para a crise é torná-las mais plurais e discutir amplamente orientações normativas, buscando um nível maior de consenso social antes de passarmos a impor regras. Mas se vocês da esquerda não quiserem impor a regra, melhor ainda. Tornou-se lugar comum em meios de esquerda dizer que a polarização política não existe. Ou se existe, é assimétrica. O argumento é que nos últimos anos, a esquerda não foi para a extrema esquerda, mas para a centro-esquerda, enquanto a direita se moveu para a extrema direita. Não cabe, desse ponto de vista, falar em polarização. Ou deveríamos chamar essa polarização de assimétrica, já que um lado está no meio, o outro estaria no extremo. Né? O PT está no meio, moderado. Já a direita é extrema direita. É aquele meme, né? Você vai no médico. Tô com a dor na perna, qual? Perna esquerda ou a extrema direita? O argumento chama atenção para um fato. Enquanto a referência estabelecida da direita é hoje o bolsonarismo, tido como ultraconservador, com posições antidemocráticas, a referência da esquerda é o PT, visto como um partido moderado, democrático. A esquerda permitida. O equivalente do bolsonarismo na esquerda, em termos de distância do centro, seriam partidos muito pequenos, como o P, PCB ou PSTU. Alguns conservadores divergem dessa leitura e dizem que a política do PT não se tornou extrema apenas porque as propostas do partido sempre foram contidas pelo Congresso. Progressistas respondem, lembrando que em 5 diferentes governos petistas, nunca a democracia brasileira foi posta em risco por ação da esquerda. Foi nada. Foi pela direita, né? O bolsonarismo que dá um golpe. Seja como for, esquecemos de perguntar, por que a direita se tornou radical? O que aconteceu para que a expressão de referência da direita deixasse de ser a moderada aliança PSDB-PFL dos anos 90, 2000 e início dos anos 2010 e passasse a ser o bolsonarismo radical do fim dos anos 2010 em diante? Em primeiro lugar, não é direito isso daí, mas tudo bem. Os conservadores não escondem o que acreditam ser o motivo. Alegam que se sentem sufocados por regras de discurso politicamente corretas, que tornam deslizes banais em motivos para acusações de misoginia, homofobia, racismo, dizem que sua visão de mundo e seu modo de ser não são tolerados pelos progressistas e criminalizam suas condutas e aplicam regras muito adversas nas instituições que controlam, como universidades, organizações culturais, meios de comunicação de massa e da justiça. Em resumo, dizem que não tem espaço. O progressismo responde que os conservadores não têm espaço porque estão fora das normas civilizadas e limitadas pelos direitos dos humanos. Aí, a meu ver, reside a natureza do conflito. Os conservadores veem como as instituições os excluem, se revoltam e se radicalizam. Quanto mais radical a revolta dos conservadores, mais motivos o progressismo vê para deixá-los de fora num ciclo vicioso e perigoso. O progressismo enxerga o conservadorismo como reação, atraso e desrespeito a regras de direitos humanos duramente estabelecidas. Os conservadores veem os progressistas como tiranos ditatoriais, que impõem regras identitárias ridículas e absurdas a uma nação que não partilha seus valores. Como nenhum lado vê o outro como legítimo, não sente que precisa responder aos questionamentos. Os progressistas não acham que precisam rever suas orientações normativas buscando maior consenso social. Conservadores não acham que precisam moderar sua reação para limitá-la ao jogo da democracia liberal. E assim, pouco a pouco, vamos afundando. Aí, diante desse cenário, o Pablo Hortelado fez uma parada que sempre falta nos artigos da imprensa e que vocês que me acompanham com mais frequência vão conseguir lembrar eu falando disso, principalmente nos editoriais do Estadão. Aquele sobre o Supremo que o Estadão fala, é um absurdo, olha o que o Supremo está fazendo, olha o que o Beltrano lá, o juiz fez. E aí eu falo, tá, e aí, Estadão, qual é a solução? Diz aí, o que é para fazer? E o Estadão nunca fala. O Pablo Hortelado ele traz uma solução. E eu vou falar que eu fiquei bem surpreso. Esse ciclo precisa ser rompido. Meu apelo como progressista, então, ele toma um lado, ele se assume, não sou independentão, meu lado. Admiro isso, porque eu também tenho um lado bem claro. Sou bolsominion passapanista. Ele diz, o meu apelo como progressista é que façamos o primeiro gesto, porque alguém precisa começar. E eu acho que nessa briga aí, um lado para de bater, o outro para de apanhar, porque é assim que eu enxergo. A direita só está tentando sobreviver. Se o lado deles parar de bater, a gente para de apanhar. Não resgataremos o convívio democrático se insistirmos no debate estéril sobre quem começou ou de quem é culpa pela crise. Além do mais, temos a responsabilidade que advém da maior influência que exercemos em certas instituições. Eles dominaram o Brasil de maneira tirânica. Então, assim, ceder um espaço e aceitar que a gente possa existir é o mínimo mesmo, né? Para poder criar uma ponte de diálogo, quem sabe debater alguns assuntos. A saída para a crise é tornar nossas instituições mais plurais e discutir amplamente orientações normativas, buscando um nível maior de consenso social antes de passarmos a impor regras.
A gente viu como foi o debate aí do PL 2630, né? E todo debate em relação à censura. A esquerda quer empurrar sem dó nem piedade. Precisamos criar um ambiente em que os conservadores se vejam como parte do jogo e, como resposta, se desradicalizem. Ao excluir conservadores das instituições em nome de valores democráticos, alimentamos involuntariamente o ciclo que ameaça da própria democracia. Isso não significa tolerar golpismo, violência política, discriminação. Isso aqui não existe. Isso aqui é papo de maluco. Mas reconhecer que uma democracia não se sustenta quando parcelas expressivas deixam de ver suas instituições como legítimas. Precisamos perseguir um consenso social mais amplo, capaz de incluir adversários sem normalizar ataques às normas democráticas. Numa democracia, a única vitória legítima é aquela conquistada pela persuasão. E o que eu venho percebendo nos últimos anos de verdade é que vocês podem achar que eu sou louco, mas o futuro vai falar se eu sou louco ou não. O que eu vou percebendo de verdade, sem resenha, quando eu observo as pessoas que verdadeiramente tomaram um lado na esquerda e falam assim, ó, eu sou de esquerda, mas eu sou antipetista. Os antipetistas de esquerda vêm se mostrando cada vez mais abertos até para ouvir. É um exemplo na sociedade? Eu nem sei onde é que eu botei esse vídeo. Passava em algum lugar. Apareceu o Ciro Gomes aí defendendo o aliança dele com os bolsonaristas, porque os meus bolsonaristas são do bem, uma parada dessa. Mas enfim, arrumou um jeito lá de passar um certo pano. Quer ganhar eleição? Quer, óbvio que quer ganhar eleição. Pega outros momentos aí, outras falas, sei lá, Aldo Rebelo na política. Fez outra também, sempre falando. Um absurdo que está sendo feito, fala da turma do Rio de Janeiro, fala de Bolsonaro, pega os setores no PCO. Pega as entrevistas que eu fui convidado de 2023 pra cá. Que uma parte deles ficou gritando. Ah, lá, não sei o quê. Cara, pessoas interessadas em parar pra ouvir e entender. E nessas entrevistas eu pude falar mais ou menos isso aqui algumas vezes. Falar assim, ó, se existisse um esforço nacional pra parar a perseguição, vamos cessar, sabe, toda essa perseguição, essas arbitrariedades do judiciário. No dia seguinte, o Brasil ia entrar em paz porque a direita que tá aí, ela não tem muitas demandas. É o senso comum, sabe? Pô, é a defesa da vida, entre outras coisas. Mas o que mais incomoda a direita no Brasil é o quê? É ser perseguida. É não poder existir. Eu pude conversar com alguma turma, inclusive do consórcio, né? Talvez em algum momento, ao longo desse ano, até cheguei a conversar com o Pablo Hortelado, vai saber. Foi essa semana passada com o Nil Doric, sabe? Assim, que as pessoas que tomaram o lado e meio que são de petistas, elas estão entendendo assim, ó, o PT foi um problema. E se a gente não tiver uma base mínima de diálogo, vai todo mundo afundar. Não dá para olhar para o bolsonarismo, que veio para ficar, representa possivelmente metade do país, terá o próximo presidente da República. Não dá para olhar para todas as pessoas e falar, essas pessoas não podem existir. Aí, venha comigo. Até para responder o Pablo Hortelado também, né? Porque achar que PFL, junto com o PSDB, é direita, né? Nunca foi de direita, né? Porque essa turma realmente não dá. Eu até aceito chamar a turma do MBL de direita, Nando Moura, Gentili, eu falo turma do Novo. Eu não vou falar que essa turma é falsa direita, mas PFL, PSDB, nossa senhora, velho, chega me dói. A Etsuke postou esse recorde aqui, né? Até 2014, o outro campo à direita era representado pelo PSDB. Em que momento que o bolsonarismo hegemonizou o campo da direita? Aí que tá o cara que estava cotado para ser o marqueteiro do Ratinho Júnior. Olha, até 2014, o outro campo era representado pelo PSDB. Em 2018, Geraldo Alckmin teve 4% mais ou menos dos votos no primeiro turno. Em que momento que o bolsonarismo hegemonizou o campo da direita? Esse eleitor que era tucano virou bolsonarista ou esse eleitor está flutuando? No, mas es curioso, ¿no? Aquí en Brasil vocês veían el tucanismo como un partido de derecha, y na verdade era un centro-esquerda, ¿no? Era social-demócrata. É curioso, aqui no Brasil vocês veem o tucanismo como um partido de direita, mas é social-demócrata. Digamos, las políticas públicas que Brasil teve fueron copiadas en México. El sistema de salud mexicano fue copiado aquí de Brasil de aquella época. Ni fue con Lula, fue Fernando Henrique. Entonces él era un centro-esquerda, né? Então era meio centro-esquerda, né? Aí você vê um fenômeno do nosso tempo. A imprensa, eu acho que ela finge querer entender as coisas. Você vê que quem realmente parou para tentar entender já conseguiu entender. Só basta ter a mente aberta. O Ruizão postou aquele recorte ali, né? Isso que compartilhou. O que é o bolsonarismo? Vamos ver a explicação do Ruizão sobre o que é o bolsonarismo. Ela fala assim, ó. A leitura de Ruiz sobre o bolsonarismo abrange toda a complexidade que existe dentro de um movimento não engessado, mas vivo. É uma leitura que rejeita ficar no conforto da superfície e tenta compreender o que sustenta o movimento. Ele reconhece que dentro do bolsonarismo existem conservadores, religiosos ou não, liberais econômicos, nacionalistas, antipetistas sem identidade ideológica definida, militares, revoltados, gente que entrou só pela pauta da liberdade,
Gente que entrou por identificação estética, os extremamente pragmáticos, héteros, a turma do arco-íris, enfim, ateus por aí vai. Por isso ele disse que existem vertentes políticas e ideológicas conflitantes. O bolsonarismo é como um enorme guarda-chuva que abriga de tudo sob ele. Existe uma forte marca de identificação, mas ele não é algo fechado em si, justamente porque representa diferentes insatisfações presentes em parte da população. Isso não significa ausência de direção ou de base, mas que o eixo é suficientemente forte para manter forças diferentes orbitando dentro e ao redor dele. Eixo, leia, né? Jair Messias Bolsonaro, o mito. O bolsonarismo não é confortável e nem simples, por isso é disruptivo. Simplificar um movimento em uma caixinha perfeita, estática e até superior pode trazer sensação de pertencimento, mas quase nunca produz compreensão real. E esse salto alto também pode ser a nossa queda. Aí, veja só. Jair Bolsonaro não é o Aécio Neves, não é o Geraldo Alckmin, não são essas figuras que só se sustentam quando são apoiadas pelo grande capital. Jair é o mito. Não tem sustentação do grande capital de banqueiro. Não, é o povão. O grande capital não estiver apoiando essa gente, esse pessoal não se sustenta. Viram o Bolsonaro ter quase um empate na eleição passada com o Lula. E eles estão considerando que o Bolsonaro é uma espécie de Aécio Neves. O golpe de Estado de 2016 mudou profundamente a relação política dentro do país. E surgiu o fenômeno do bolsonarismo. Para todo um setor que apoiou o PSDB contra o PT, o PSDB se transformou num partido igual ao PT. Seriam os dois partidos do sistema. O PSDB nunca foi um partido de massas. O bolsonarismo não. O bolsonarismo tem uma base de massas. Você tem muita gente que é bolsonarista nas igrejas evangélicas, no aparato repressivo, na PM, na polícia, nas forças armadas e em outros setores. O bolsonarismo tem uma base de massa, em grande medida, na classe média mais conservadora. Também é uma classe média revoltada com o regime político existente e que vê no PT o partido da ordem dominante no Brasil. Quer dizer, se estabeleceu aí uma polarização entre bolsonarismo e PT. De trás dessa polarização se oculta, na verdade, uma tendência à polarização entre o capital e a classe trabalhadora brasileira. Só que o capital está do lado do PT e o povo trabalhador está do lado do bolsonarismo. Não tem como discordar, né, Ruizão? Ele mais oculta essa polarização do que ele permite que ela apareça claramente. O PT, nesse terceiro governo do Lula, ele foi obrigado a aparecer como representante do status quo. Quer dizer, o bolsonarismo é apontado como sendo um movimento antidemocrático e o PT seria o representante dos movimentos democráticos, aí incluída a burguesia, o grande capital. O bolsonarismo é um movimento heterogêneo do ponto de vista político. Há setores que são nacionalistas e há setores que são pró-imperialistas. Há setores que são defensores da economia nacional e há setores que são neoliberais, né? Inclusive, nesse confronto, nessa crise da candidatura do Flávio Bolsonaro, apareceu muito claramente que os setores mais neoliberais atacaram o Flávio Bolsonaro. Houve também uma resposta de dentro do bolsonarismo de que esse pessoal, na realidade, eles não são bolsonaristas legítimos, né? O bolsonarismo tem diversas vertentes políticas e ideológicas que são contraditórias entre si. A primeira tarefa de qualquer agrupamento de esquerda seria compreender o fenômeno do ponto de vista de classe, compreender o desenvolvimento desse fenômeno e traçar uma linha de luta ideológica clara. Que o PT tem uma dificuldade imensa de fazer, para não dizer que o PT não consegue fazer, porque o PT ele se alinha com a política do imperialismo mundial na questão identitária, de tipo pseudo-liberal, né? O PT se alinha ao imperialismo, tá? O PT se alinha ao globalismo. Você vê que o vídeo do Ruizão dialoga com o texto do Pablo Hortelado. Por isso que eu digo, eu vejo esse sentimento, sabe? Eu vejo quando eu converso com uma galera que não é da direita, os caras estão quase assim, ô, velho, me adota, mano. Agora, vocês têm uma pauta meio maluca em alguns pontos assim, sabe? Eu tenho que falar. Para que ler o que está na imprensa, velho. Começa a acompanhar na rede social que vocês vão ver que o bolsonarismo é diferente. Vai ser conquistado também. O bolsonarismo é inevitável. O charme do Jair, né? É inigualável. Aí você corta para os setores mais radicais que existem no Brasil. Que é o quê? Que é o regime. É o establishment brasileiro. O Vinícius, ele postou aqui uma colagem que ele fez anos atrás. Ele fala assim, né? Recordar e viver. Nos tempos de Bolsonaro, além do mas, a imprensa usava o apesar para diminuir as notícias positivas. Hoje, eles fingem não entender o que Eduardo Bolsonaro disse sobre o Pix. Foram de imprensa adversativa para imprensa criativa. Aí tinha várias, né? PIB. Como ler a melhora do índice apesar do desemprego? Apesar de Bolsonaro, o Brasil está cumprindo seu papel no Conselho de Segurança para diplomatas. Apesar de Bolsonaro, a imunização avança. Rumo ao CDE. Apesar de Bolsonaro. Apesar de ser um governo catastrófico, Bolsonaro está mais forte do que no início do mandato. PIB menos promissor no mundo e melhor no Brasil, apesar de inflação e juros. Apesar de melhor evolucionar, fica em casa,
Ainda preocupa, sabe? Era sempre assim. Apesar de Bolsonaro, a sensação de bem-estar vai melhorar até a eleição. Absurdo, né? E esse comportamento da imprensa não muda. E você vê, eles são os principais radicais. São os apoiadores do Lula. As pessoas mais radicais que existem no Brasil hoje são os que batem no peito e dizem que são democratas. Principalmente se forem do centro democrático. São os verdadeiros radicais de centro. A Dora Kramer escreveu um texto que você vê uma pessoa arrotando superioridade moral, intelectual, querendo ensinar à população o que é que tem que ser feito. Formação do parlamento é tarefa da sociedade. O país tem a chance de desmentir a escrita de que o próximo Congresso será sempre pior que o anterior. Quanto mais poder tem um legislativo, mais importantes são as escolhas para a Câmara e o Senado. Aí tu vai ler o texto dela, quais são as recomendações dela para o povo, que é burro, a massa desinformada. Para isso é preciso observar alguns pré-requisitos na escolha de deputados e senadores. Renúncia ao pertencimento a bolhas ideológicas é um deles, pronto. Não ser de direita nem ser de esquerda, ser de centro. Ou seja, gente, é impossível não ter. Todo mundo tem ideologia, todo mundo tem um conjunto de ideias e teses que defende. Todas as pessoas têm. Todas as pessoas têm uma tendência. No final dela tá falando, não tem espaço. Nem para direita, nem para esquerda. Só para os permitidos. Tá rotando superioridade moral, sabe? Não existe espaço para ninguém. Aí depois vem, conta também para um legislativo alinhado às regras do presidencialismo e à conjugação de parlamentares, a opção por um candidato a presidente que tenha, com eles, identificação programática, de novo, não necessariamente ideológica, que facilite o ato de governar. Ter um programa não significa nada. Ter um programa não vai facilitar o ato de governar. E as pessoas, em grande parte, por óbvio, que vão votar em deputados e senadores alinhados ao candidato presidencial delas. Agora, no Brasil, o que torna fácil ou difícil governar é o quão alinhado ao regime o político está. Se o político estiver disposto a seguir as vontades da Faria Lima e do Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF, de preferência, liga para Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e pergunta aí, quer que eu faça o quê? Pronto, vai ver na maior parte do mundo. Liga para Globo também, bota verba de publicidade bem gorda da Secom. Pronto, vai ser o melhor presidente da história. Ninguém vai criticar, ninguém vai falar mal. É um texto recheado de falácias. Vai seguindo assim até o final.